Gente, eu queria falar sobre a Arca de Deus hoje, eu queria falar sobre a presença de Deus. Essa palavra, como eu refleti nessa palavra essa semana, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para muita gente aqui. Abra o seu coração, no culto das 9, já foi tão impactante. Abra o seu coração, e eu queria que você também abrisse a Bíblia. Abra a Bíblia, a palavra do Senhor, abra lá em 2 Samuel capítulo 6. O tema é Receba a Arca de Deus. Segunda Samuel capítulo 6, a gente vai ler do verso 1 ao verso 15. Vamos ver como que a Arca do Senhor foi recebida. A gente vai entender a história de novo por Davi. A Arca do Senhor, a Arca da Aliança, representava para Israel a presença de Deus. Nós estamos falando, toda vez que falamos sobre a Arca de Deus, é a presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versos de 1 a 15. Diz assim o texto: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a Arca de Deus, conduziram o carroção com a Arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chacalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a Arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a Arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A Arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da Arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a Arca do Senhor ao som de gritos e alegria e de trombetas. É isso, esse é o texto da volta da Arca do Senhor para Israel. Bom, vamos tentar entender um pouquinho a história aqui. A Arca do Senhor, ela foi a arca que inclusive representava a presença de Deus. Foi com Moisés que tudo começou. A arca tinha características, era feita de ouro, tinha um corubis em cima, dentro tinha as tábuas da lei, tinha o maná, dentro tinha... o que mais mesmo? As tábuas da lei, o maná e... a vara de Arão, muito obrigado. E a vara de Arão representava a presença de Deus, por isso que ele fala assim, ó, a Arca do Senhor que está entre os querubins, que os querubins ficavam um da frente para os outros, e lá dentro estava a arca com tudo que representava, provisão, a vara de Arão como algo sacerdotal, que Deus estava com eles, e a lei, a Torá, porque Deus era a lei, que tinha verdade. Bom, era a presença de Deus. A Arca do Senhor foi levada por Nabucodonosor, provavelmente. E o que aconteceu a partir daí? A presença do Senhor tinha ido embora. Os filisteus a trouxeram de volta, e o que aconteceu foi que essa arca ficou não em Jerusalém. Essa arca ficou na casa de uma pessoa chamada Abinadab. Abinadab morava nas periferias de Israel. Quando Davi assume o reino e fala assim: cadê a presença de Deus? Não, gente, não tem como. Sem a presença de Deus, eu não tenho como governar.
cadê a presença de Deus? Eu preciso da presença de Deus. Buscou, tá lá, jogada lá no canto com Abinadab. Davi falou assim, nós vamos atrás e vamos buscar essa presença de Deus. Bom, a Arca de Aliança, ela vai ser levada por Davi, numa casa de um homem chamado Abinadab, até Jerusalém. A Arca da Aliança, como já falei, era a representação que a presença de Deus estava lá. Era a representação de que Deus ia com o povo. Deus já tinha falado isso. Aonde vocês forem, me levem. Levando a arca de Deus. Saibam que eu estou com vocês. Toda vez que a presença de Deus, que a arca estiver com vocês, eu vou estar com você. Davi, ele assume o reinado e quer imediatamente pegar essa arca. E essa arca que simboliza a presença de Deus é o que Davi queria diante do povo. O que Davi queria? Qual é o rei que não quer a presença de Deus para o seu povo? Qual é o pastor que não quer a presença de Deus para a sua igreja? Que a igreja seja visitada com a presença de Deus. Qual é? Qual é o pastor que não quer que a igreja viva sob o poder de Deus? E Davi vai à casa de Abinadab para buscar a presença de Deus. Pega um carroção. E Uzá e Aiô, dois bons nomes para botar nos filhos de vocês. Uzá e Aiô. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Outro excelente nome. Uzá e Aiô. Foram quase um cacófono. Eles foram responsáveis em trazer da casa deles, que era a casa de Abinadab, eles eram filhos de Abinadab, para Jerusalém. O que eles fizeram? Eles botaram num carroção, como diz o texto, botaram num carroção e levaram a Arca da Aliança, a presença de Deus, puxado por bois, numa carroça. E em Jerusalém estava todo mundo preparado, com muita expectativa para receber a presença de Deus. Já tinha banda para tocar, já tinha a galera da coreografia para chegar para fazer coisa, já tinha as crianças empolgadas, meu irmão. As crianças tinham preparado uma música. E o povo estava olhando da janela, todo mundo impactado, falando, cadê a presença de Deus? Só que, como nós lemos no texto, aconteceu algo. No meio do caminho, na eira de Nacon, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá, um dos responsáveis e filho de Naiô, filho de Abinadab, ele foi tentar segurar a arca, para que ela não fosse cair, para que ela não caísse. O que acontece? Uzá foi fulminado imediatamente quando foi tentar segurar a arca. Por quê? Porque de acordo com a lei, e todos sabiam disso, de acordo com o texto bíblico, a arca não poderia ser segurada. Inclusive, ela não poderia ser carregada em carroças. A arca teria que ser carregada em varais. Eram varões, inclusive, de ouro, e eram colocados em argola. Os sacerdotes colocariam no ombro e a levariam. Colocaram numa carroça. Estavam levando de forma errada. Davi, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Davi entra em crise. Isso aqui, gente, é o seguinte. É uma tentativa minha para que depois a gente não tenha um abraço sem molho no final. Entendeu? Ah, garoto. Daí o que aconteceu? Foi que Davi entra em crise. O texto bíblico é claro. Davi entra em crise e pergunta, e agora o que eu faço? O que eu faço com essa arca, com a presença de Deus? Será que eu posso levar ela para Jerusalém? Mas como fazer? Diz o texto que Davi teve medo. Pô, o menino acabou de morrer. Davi teve medo da presença de Deus. E Davi decide fazer uma coisa. Quando o boi tropeça, Uzá morre, Davi vê uma casinha na frente. Logo na frente tinha uma casinha na estrada. Era a casa de Obed-Edom. Davi vai lá, bate na porta, pum, 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 bateu na porta, ele abriu. Olá, Obed-Edom. Imagina, você recebeu o rei assim, puf. Aí vem só Davi, conheço você muito bem, Davi. E Davi faz uma pergunta para ele, eu quero que você faça uma coisa, você pode fazer por mim? E ele falou, lógico, meu rei. Eu quero que você cuide da arca do Senhor aqui na sua casa. Você pode? Obed-Edom imediatamente fala assim, isso é comigo mesmo. Eu quero ficar comigo, pode trazer aqui. Ele botou lá no centro da casa dele, deixa ela aqui, eu gosto. Preste atenção no negócio, pessoal. Quando os bois tropeçam, Deus está mudando um rumo sacerdotal. A presença do Senhor estava sendo levada para uma cidade, mas Deus não quis dessa forma.
Quando os bois tropeçaram, o rumo sacerdotal, o rumo direcionando a presença de Deus foi mudado. Quando os bois tropeçaram, Deus está mudando o foco da sua aliança. Quando os bois tropeçaram, Deus está sinalizando onde Ele quer começar o avivamento. Ele não queria começar o avivamento numa cidade, Ele queria começar o avivamento numa casa. Preste atenção nisso. Do mesmo jeito que Deus quer começar o avivamento nas nossas células, nos nossos alfas, Ele quer começar o avivamento nas casas para depois se manifestar na cidade. Não foi numa cidade que tudo começou. O boi tropeçou e ele olhou para a casa de Abinadab e Deus falou: é aqui que eu quero começar a prosperidade. Muitas vezes nós pedimos o avivamento, Senhor, traz o avivamento, mas o boi tropeça, e ele sempre tropeça, e sempre tem um Davi para abrir a porta e falar assim: eu posso deixar a presença aí na tua casa, e hoje Deus fala para mim e para você, é através da aliança na sua casa que eu quero começar algo. Olha que coisa maravilhosa. Agora imaginem só, 30 mil soldados voltavam para casa, suas famílias estavam com muita expectativa de receber novamente a presença de Deus. Daqui a pouco acontece aquela tragédia, a arca fica na casa de Obed-edom, Uzá morre, e o que acontece é os soldados voltando para casa, e aí, e a galera recebendo, isso aqui é a fanfarra do pessoal, daqui a pouco os caras tipo assim, volta o cão arrependido. E aí o que aconteceu? Pô, deu errado. Não, é conta, deu ruim. Pior de tudo, você não tem noção. Agora você imagina, pior. Imagina Abinadab e Aiô voltando para casa. Esposa de Abinadab recebe: e aí, meu amor, deu certo, a arca chegou lá. Minha filha, aconteceu uma tragédia. Não só não chegou, como Uzá morreu. Ele carregou errado a presença. Aí a gente percebe um negócio, que existe um paradoxo aqui entre uma forma certa de carregar a presença de Deus e uma forma errada. O que diz, inclusive, o apóstolo Paulo, em um dos seus textos, ele diz assim, que o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo é morte para alguns e cheiro de vida para outros. Mas é o mesmo evangelho, só que tem uma perspectiva certa, uma forma certa. Para alguns aquilo gera morte. Foi exatamente isso que estava acontecendo aqui. Agora imagina a decepção, e a tristeza, e a angústia, quando a arca do Senhor não é conduzida da maneira que se deve. É isso que o texto está colocando. Obed-edom, como consequência, ele foi o cara que recebeu. Davi abriu a porta e falou: você pode? Obed-edom falou: manda. Obed-edom colocou a arca na sua casa, e Obed-edom recebe aquela arca, e diz o texto bíblico que a gente acabou de ler, que por 3 meses, só ficou 3 meses, só 3 meses, por 3 meses, diz a Bíblia, que ele começou a prosperar. Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente os passos dele começaram a ficar verdinhos, acordou assim no dia seguinte, caramba, tá tudo verde. Os bichinhos começaram a dar cria, as ovelhinhas começaram a dar leite. Caramba, que coisa incrível. Eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. O texto bíblico diz que em 3 meses, todo mundo viu que Obed-edom prosperou. Todo mundo viu que a presença de Deus estava na casa dele. Todo mundo viu. Quando a presença de Deus chega, gente, numa casa, e ela é recebida da maneira correta, não precisa muito tempo para as pessoas verem a diferença que a glória de Deus fez na tua vida. E a coisa foi tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que chegou no ouvido de Davi. E chegaram lá os súditos de Davi e falaram assim: vem que tá sabendo, Davi? Sabendo o quê? Aí, cara, a goiabeira de Obed-edom tá carregada. Sério? Mas naquele lugar desértico? Sério, tem goiaba pra caramba. Tá sabendo, Davi? A jaqueira de Obed-edom tá dando a jaca de Itu. E tu já existia naquela época. O cara tá prosperando pra caramba, Davi. Davi falou: meu Deus, eu tenho que buscar as arcas, vou ter que voltar. Então, foi o que aconteceu. Davi foi buscar a arca novamente. Mas aí antes ele fala assim, ele refez a história. O que eu preciso fazer que eu fiz de errado? Porque tem coisa, forma certa, forma errada de carregar a presença de Deus. O que eu fiz de errado? Daí ele falou: caramba, não segui os preceitos de Deus.
caramba, tem algumas coisas que eu fiz errado. Daí Davi faz, foi estudar a lei, foi estudar a palavra, e viu, não fiz isso, entendi, era com varal, não sei o quê. Aí ele reúne os levitas e diz, vocês vão buscar a arca do Senhor, não mais ninguém, vocês. Vocês vão pegar as varas de ouro, colocar nas argolas, nada de carregar em carroça. Vocês vão conduzir da maneira certa a presença de Deus dessa vez. Vocês vão trazer para Jerusalém. E o que acontece? Eles fazem da forma certa. E Davi traz a arca para Jerusalém. E a pergunta que eu te faço hoje é: você quer a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus na sua casa, na sua vida? Então, nós precisamos entender que algumas coisas sobre a presença de Deus são necessárias. E a primeira coisa que eu quero destacar, prestem atenção a isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus permite que bois tropecem para usar pessoas improváveis. Vou repetir. Deus permite que bois tropecem para usar pessoas improváveis. Sabe quando a arca ia parar na casa de Obed-edom? Sabe quando isso ia acontecer? Nunca! Deixa eu explicar por quê. Primeiro, quem era Obed-edom? Obed-edom. Obed é servo, Edom, edonita. Eles eram edonitas, ou seja, eles eram originários de Esaú, ou seja, eles eram inimigos do povo de Deus, eles eram estrangeiros, que ele era de onde o texto está falando? Obed-edom era de Gate, era um gatita. Vocês lembram de um cara aí, o cara mais famoso que era de Gate da Bíblia? Vocês lembram alguém? Golias, o principal inimigo de Davi. Vocês estavam no primeiro culto. Aí é mole. No primeiro culto todo mundo ficou assim, crê. Vocês estavam no primeiro culto. Golias, o principal inimigo de Davi. O povo inimigo, o arqui-inimigo, o cara que Davi não queria ver. Mano, o que aconteceu? Não tinha jeito. O boi tropeçou, e quando o boi tropeçou, só tinha a casa de Obed-edom. Não tinha outro jeito. Daí sabe o que acontece? Ele também morava na beira da estrada. E o fato de morar na beira da estrada nos conota outra questão. As pessoas que tinham dinheiro não moravam na beira da estrada, porque a beira da estrada não era um lugar de proteção. As pessoas moravam na cidade. Eu estou falando de um inimigo de Davi, pobre, sem condição, que não teria oportunidade. Ninguém ia apostar nele. Ninguém ia colocar ele em destaque. Pelos meios normais, ele nunca seria escolhido. E deixa eu falar um negócio. Falar um negócio para muita gente aqui. Tem gente aqui que porque o boi tropeçou, foi levantado como um grande líder nessa igreja. Porque nós aprendemos algo com essa história. Deus permite que bois tropecem para usar pessoas improváveis. Eu me lembro do caso de um casal que inclusive está aqui hoje. A gente começou a cuidar. Daí ela, mineirinha. Pastor. Aqui, a Érica tá ali. Pastor, eu não vou multiplicar a célula, não. Eu não sei nem falar. Esse não é o Juvenal, gente. Vocês lembram do Juvenal? Não, célula não. Lá em casa é tudo muito organizado. A gente faz mesa aposta como ninguém. E o que aconteceu que um dia ela foi esse casal começou a ser cuidado pelo evangelho, tratado por um evangelho de amor e tal, e tudo mais e tal. Daí um dia ela passou lá em casa e a Érica assim, ela não fala em público, mas particular, meu irmão, ela não para de falar, meu irmão. Aí foi lá e bate papo e falou assim, eu entendi que a gente precisa multiplicar a célula. Ela falou, sabe por quê? Porque eu seria muito injusto comigo e com o reino de Deus se eu só recebesse e não fosse resposta para alguém, assim como esse reino de Deus foi resposta para mim. Amém. E a menina que tem maior vergonha de falar, junto com o seu marido. Seu marido é o Rômulo, vocês conhecem. Rômulo chegou lá em casa. E Rômulo, ele é paraplégico.
Ele nem sabe que eu sei, mas eu sei que ele tem dores constantes por causa do que ele tem. Semana passada, Rômulo me manda uma foto assim, ó. Pá, aí pastor, sabe onde ele estava? Lá na Maré. Cadê a galera da Maré? Tá lá atrás, ó. Lá na Maré. Pastor, vim aqui para ver a Raquel. Cara, sem brincadeira, eu fui lá. O pessoal sabe. Os degraus da Raquel, tudo desse tamanho assim, ó. Pá, pra tu subir. E o Rômulo vai com a muleta assim, ó. Pá, vai pra muleta, chega lá e fala, cara, pastor, o que Deus está fazendo aqui é um negócio top. E tal, não sei o quê. Eu acredito nesse povo, vamos fazer. O reino de Deus vai chegar aqui e tal, e tudo mais, não sei o quê. Multiplicaram a cela. Começaram a cuidar, e multiplicaram, formaram líderes, e através do abraço, cuidaram. Hoje, eles lideram 24 células na nossa igreja. Hoje cuidam mais de 300 pessoas. Sabe por quê? Porque um dia a carroça caiu, os bois tropeçaram, e eles falaram, pode botar essa presença dentro da minha casa. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Deixa eu te falar algo agora para algum líder aqui nesse lugar. Tem líder aqui com problema, com alguma coisa, mas deixa eu te falar, Deus te fez líder nesse lugar, sabe por quê? Porque os prováveis não assumiram, e você fez alguém te conhecer, e alguém te deu crédito, e alguém te deu a responsabilidade, e você se provou alguém aliançado com a igreja e com Deus. Ei, tem muito boi tropeçando para você ser usado por Deus hoje. Cabe a você aceitar receber a arca e valorizar essa presença. Diga sim, pelo amor de Deus. Deus é o Deus dos improváveis. Ele usa quem fala, vem para cá, bota aqui dentro. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. E esses dois aqui vão pastorear milhares. Mas eu não tenho dúvida disso, gente. Quem não é apaixonado por esse casal aqui? Aí, Rômulo, vou te falar um negócio. Imagina se Deus te curasse um dia. Sabe que toda vida vitoriosa ora por você, né? E a gente vai lá orar. Eu creio. Mas quem vai dizer que eu falo porque eu tenho muita intimidade com o Rômulo, ele é meu discípulo. Alguém pode dizer que o Rômulo é um paralítico? Meu irmão, a gente até esquece. Sabe por quê? Porque a deficiência dele não define ele. Amém. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Deus podia usar Davi, não podia? Pô, Davi era músico top. Davi, ele tinha, cara, entrado com influência, era o maior rei que Israel já teve e tal. Não usou. Sabe por quê? Porque Davi teve medo. Ele usou o Obed-Edom. Imagina a cena. Davi, seguinte, gosto para você aqui. Ô, Obed-Edom, querido. Obed-Edom olhou, tudo bem? Prazer. Então, tenho um pedido para fazer para você. Qual o pedido? Daí o Obed-Edom olhou, tinha um homem morto assim no canto, assim, ó. Usar. Pá. O que é aquilo? Não se preocupa com aquilo, não. Aquilo é besteira. Aquilo é galho fraco. Tinha tudo para dar errado, gente. Tinha tudo para dar errado. Olha só, tem um negócio para botar aí. Uma arca. Não, legal. Mas o que é aquele homem? Não, foi o seguinte. Aquilo foi uma bênção que aconteceu de Deus na vida dele. Porque ele teve tanto contato com a arca que Deus já levou. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você. Deus não está nem aí porque você pode oferecer. Deus só quer saber se você responde aos bois que tropeçam na sua porta e fala, vem para dentro que eu quero te usar aqui, ó. É aqui, ó. No nome de Jesus, receba essa palavra. No nome de Jesus, receba essa palavra. A nossa igreja existe porque o boi tropeçou. 6 meses de igreja, entra uma pandemia. Eu preguei 2 anos, 1 ano, sei lá. Depois tudo fechado mesmo assim, 2 anos, mas foi mais ou menos para gente que eu falava assim, será que é a nossa igreja? Será que existe alguém do outro lado me escutando? Será que existe uma igreja? 6 meses, gente. Não era uma igreja de 20, 10 anos, era de 6 meses de vida. E depois disso, 2 anos acontecendo, que eu não tinha contato, não sabia o que aconteceu. E cara,
que fazer? Eu pregava mesmo assim, e a gente cuidava e tal, não sei o que. Daqui a pouco, o Senhor foi trazendo gente, o Senhor foi trazendo pessoas, o Senhor foi trazendo pessoas, o Senhor foi trazendo gente. Hoje nós estamos vai fazer 4 anos agora, sem um lugar. Nós estamos no centro, nós já mudamos de lugar 8 vezes, mas eu tenho aprendido que não tem problema, porque Deus não usa aqueles que foram escolhidos, Deus usa aqueles a quem o boi tropeça na frente, a porta se abre e fala, posso botar a arca aí? Pode trazer para aqui para dentro. Tem um monte aqui que fala assim, ó, pode trazer para aqui para dentro, eu compro esse barulho, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Deus é um Deus dos improváveis e que usa aqueles que abrem a sua porta para hospedar a arca do Senhor. Quando o boi tropeça, Deus está levantando os simples que estão aqui. Quando o boi tropeça, Deus faz dessa igreja a casa de Obed-Edom. O grande avivamento não vai acontecer através dos pastores que pregam para a multidão. O grande avivamento vai começar na casa de Obed-Edom, de gente simples aqui que diz, vem para minha casa, eu quero essa arca na minha casa, eu quero essa presença na minha casa. O avivamento não virá através de um homem, mas através de improváveis que abrem a sua casa para que a arca do Senhor entre. Meu querido, no nome de Jesus, eu te falo algo aqui. Faça parte do que Deus está fazendo nesse lugar. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Rogai ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros. Quantos aqui tem histórias ruins, pregressas, com igreja e tudo mais? Meu querido, a história não precisa se repetir. Agora você, se fechar o que Deus tem para a tua vida, é se boicotar. Chega! Para, a arca parou, o boi tropeçou novamente. Cabe a você abrir a porta e dizer, pode entrar, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo na minha história, na história das pessoas que estão envolvidas, na minha geração, na sociedade. Eu quero comprar esse barulho. Por que você não aceita ser um líder de célula? Por que você não aceita abrir um alfa? Por que você não aceita falar assim, tropeçou? E caramba, por que não foi para Jerusalém um avivamento, a arca? Por que ficou na casa de alguém? É porque Deus não procura sociedade, Deus procura pessoas, Deus procura lares, Deus procura corações quebrantados que dizem, eu pago esse pato de ter aqui dentro aquilo que pode me fazer prosperar, sim, mas aquilo que pode fazer o reino de Deus mudar as pessoas que estão em volta. Eu quero ser agente de transformação, de mudança para todos que me cercam. Ontem nós tivemos a classe da visão da nossa igreja. Vai falar sobre a visão celular. Foi muito bonito. Foi muito gostoso. Tivemos um momento maravilhoso. Tinha uma pessoa lá que falou, pastor, como é que vai ser o batismo? Dia 1º vai ser aonde? Eu falei, vai ser no Guarabu. E eu perguntei para ele, está aqui hoje. Eu dei já um beijo nele hoje. Está aqui, ó. E ele chegou e falou assim, perguntei assim, cara, vem cá, é pro teu filho? Ele falou, não, eu vou me batizar. Eu falei, cara, que legal, que maneiro. E você frequenta a igreja há muito tempão, né? Isso, há 10 anos. 10 anos, ele falou, eu quero agora. E eu falei, caramba, que legal. E você está aqui, pô, a classe da visão da nossa igreja, para conhecer a visão, e para pessoas que querem liderar, querem ser líderes de célula. Ele falou assim, sabe o que ele falou para mim? Não, é isso mesmo. Eu entendi que Cristo me modificou, eu quero fazer alguma coisa com isso. Eu quero pastorear, eu quero liderar, eu quero fazer parte disso. Deixa eu falar, Davi ou Obed-Edom eram os mais preparados para carregar a arca de Deus? Quem era? Davi, pô. Davi era levita. Davi tinha uma tradição teológica. Davi tinha tudo. Obed-Edom era um gatita. Era um gentio. Era um cara que era desprezado. Mas Deus não está nem aí para o teu histórico na fé. Deus não está nem aí se você sabe fazer ou não igreja. Deus quer olhar o seu coração. E Ele te faz a mesma pergunta hoje. Meu filho, não importa se você começou agora ou amanhã. Você tem um coração quebrantado. Você consegue se submeter a inclusive a ser liderado, a estar caminhando junto. Você pode deixar a arca dentro da sua casa. Você pode fazer parte do que eu estou fazendo. Eu quero te prosperar. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Mas eu preciso entrar aí. Deus quer corações como Obed-Edom que falam, pode vir. Eu compro esse barulho, pode chegar aqui, vem cá, é isso aqui, ó, minha casa está para você, Deus, eu quero fazer parte do que você está fazendo.
Igrejas que se abrem, recebem muita gente de fora, gente machucada, óbvio. Gente com dificuldade, óbvio, e tudo mais. Mas, gente, olha só, machucado tem um limite. Cara, não estou falando para todo mundo, pelo amor de Deus. Se essa palavra não tem a ver com você, não tem problema. Não estou falando isso. Eu sei que cada caso é um caso. Mas machucado tem gente que se alimenta desse lugar de autocomiseração. Cara, tua vida vai passar. E quando ela passar, o que você vai ter feito para o Senhor? Gente, engole o problema. Não é que engole, vai resolver, mas tem uma hora que é só aqui dentro. O problema a gente dá o tamanho para ele que tem que dar. O que importa é o seguinte, é falar como o apóstolo Paulo. Ei, viver é Cristo. Viver é Cristo. Morrer, partir é lucro. Morrer e estar com Cristo é muito melhor, mas enquanto isso é viver é Cristo. O que você tem dedicado à sua vida, meu querido? Ah, não, eu estou tendo o meu tempo, o meu momento. Meu querido, até quando vai o seu momento? Você está perdendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O boi tropeçou novamente, mais uma vez hoje aqui essa manhã, o boi tropeça de novo. E ele te faz uma pergunta, eu posso entrar? Você quer ser abençoado? Você quer se deixar ser usado? A mesma pergunta que Deus te faz todo domingo, hoje te faz de forma mais enfática. Hoje ele fala para você, é contigo que eu conto. A nossa igreja hoje tem uma frequência de mais ou menos 725 pessoas por domingo. Dentro dessas 725 pessoas por domingo, nós temos 120 a 130 crianças. Essas crianças não têm pastores em célula. Cadê você, Pastor Kids? Mais 600 adultos. Sabe o que é 600 adultos? No mínimo 70 células. Sabe quantas células nós temos? 50. Sabe por quê? Não é que faltam pessoas. Faltam gente que fala assim, o boi tropeçou, deixa comigo. Eu quero botar a arca dentro da minha casa. No nome de Jesus, o boi tropeça novamente. Hoje, novamente, está na porta da sua casa. E a pergunta ainda continua a mesma. Você pode receber a minha arca? Você pode receber a tua presença? Geralmente, Deus começa avivamentos com os improváveis. No nome de Jesus, diga sim ao que Deus quer fazer através de você. Os campos estão brancos. Diga sim, no nome de Jesus. E eu peço algo aqui também, afogava um grande parênteses. Eu peço algo aqui também essa manhã, para os líderes de célula que já decidiram carregar a presença de Deus consigo, sabe? E servir aos que os cercam com o evangelho, no nome de Jesus, continuem dizendo sim todos os dias. Continuem dizendo sim todos os dias. Um dia você vai estar diante do Senhor e você vai ter dois projetos, dois lados, duas coisas, uma de cada lado. O que foi planejado e o que foi realizado. O que foi planejado pelo Senhor e o que foi realizado pela gente. Preste atenção nessa história. Davi foi buscar a arca do Senhor da forma certa. Planejou da segunda vez da forma correta tudo, chamou os levitas e disse como seria feito. Após tantos metros nós vamos sacrificar animais, vamos ter que levar no ombro, não pode levar em carroções, disse da forma certa. Gente, olha só o que isso nos ensina, líderes de célula, supervisores, isso nos ensina algo muito importante. Gente, tem que planejar para fazer bem feito. Tem que planejar. Falta de planejamento nunca foi sinal de espiritualidade. Tem gente que acha que é isso. Não, porque um manto não pode ser planejado. Ixi. Meu irmão, não tem problema. Deus pode desfazer. Pode refazer tudo de novo. Nenhum problema em relação a isso. Mas tem gente que usa isso como desculpa, que é relaxado. É desleixado. Deus faz o caramba, ele não pode organizar. Nosso Deus não é Deus de desordem, não. E muitas vezes nós não conseguimos ser os nossos melhores versões, potencial, tudo que a gente tem de melhor para ganhar pessoas para Jesus, porque nós simplesmente deixamos a vida nos levar. Por isso eu te falo algo no nome de Jesus. Você que lidera a sua célula, lidera um alfa e não planeja a sua multiplicação. Não fala sempre sobre isso nas células. Não motiva os seus líderes, não planeja os seus auxiliares. Não admoesta-os, não mostra como é. Você não vai multiplicar. Você tem que você que tem uma rede de 3, 4 células e não ama, não cuida desse povo, não senta na mesa, não traça estratégia com os líderes, não intercede por eles, não planeja as ações para que esse povo se sinta mais empoderado na fé, você ainda não está valorizando a arca que está na casa deles. E eu profetizo que hoje Deus está te chamando para isso.
Porque o boi tropeçou hoje na sua casa e você será um Obed-Edom que continua cuidando de tudo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer prosperar. Em segundo lugar, já está acabando, eu estou no primeiro ainda. Se não... Vamos embora. Se nós queremos essa presença, é preciso que a gente entenda que pessoas com medo do que a presença de Deus possa trazer podem nunca viver o poder que essa presença poderia trazer para suas vidas. O medo paralisa tudo que Deus tem para você, meu querido. O boi tropeçou e o Edom não viu naquilo uma condição de medo, de problema, viu naquilo uma oportunidade. Já Davi ficou com medo e deixou de ser abençoado. Davi não quis continuar com a arca com medo. Obed-Edom disse, é ela, é comigo mesmo, eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu falo, sabe por que muita gente não está vivendo com a arca de Deus? Sabe por quê? Porque você tem medo do que Deus pode fazer. Tem gente que tem medo de altura. Começa a ser uma bênção no reino de Deus. Daqui a pouco o cara começa a inventar problema, começa o outro machucou e não sei o quê. Meu querido, quando você vai perceber que isso é inerente à caminhada? Quando você vai perceber que o seu maior algoz é você mesmo? Você tem se boicotado. Tem gente que tem medo de protagonizar no reino de Deus, de fazer o que Deus tem para ele. Sempre tem um limite. Na música a gente tem os compressores. Quem são os compressores? São os que limitam a voz ou qualquer instrumento que seja até aquele momento ali. Tem gente que tem um limite com threshold lá embaixo. A galera da técnica gostou agora. Ou seja, tem gente que tem um limite, assim, o cara já chega, botou ali, pum, já cai. Meu querido, para de se boicotar. Davi se boicotou com medo. Em vez de ele refazer trajetória e falar assim, no que eu errei? Como que eu vou ajustar? O que eu tenho que fazer a partir daqui? Sabe o que ele fez? Não, a arca não é para mim. Eu vou despachar para outro. Quantas pessoas que estão aqui hoje fazem a mesma coisa com a sua vida ministerial, com o seu casamento, com a sua vida profissional? No primeiro problema você se corta, você é o seu algoz. Meu querido, no nome de Jesus eu te falo, para com isso, deixa de ter medo de altura. Muitas vezes nossas convicções religiosas, denominacionais, experiências pregressas, nossos julgamentos por aquilo que os outros aparentam, não nos permitem trazer a arca para nossa casa. Enquanto a gente não se libertar dos nossos preconceitos, dos nossos medos, da nossa falta de atitude de assumir responsabilidade, nós não vamos viver tudo que Deus tem para a gente viver. Estou falando especificamente sobre a relação do medo e as escolhas, porque temos que fazer a despeito do medo. Quantas vezes o Espírito Santo te deu uma palavra de conhecimento e você não entregou? Você teve medo da glória de Deus, medo da presença de Deus, essa é a verdade. Quantas vezes o Espírito Santo te pediu para orar por cura por alguém e você não curou, porque você teve medo de ser envergonhado, como que sem curar se fosse o seu poder, ou fosse o que você fosse. Sabe por que você não orou? Porque você é um vaidoso. Porque está mexendo com a sua percepção de quem os outros pensam sobre quem você é. É quem cura é Deus, Ele pode ou não curar. Não tem a ver com você. Quantas coisas as pessoas deixam de receber porque a gente não se apropria da arca de Deus e fala assim, cara, eu vou ter coragem, mesmo que alguma coisa possa dar errado, porque vão dar, cara. Tem como, tá? Eu vou ter coragem para falar, eu vou meter bronca, vou botar no peito. Me lembro de algumas histórias que eu me dei super bem, outras histórias que eu me dei super mal. Uma que eu me dei super mal foi que quando eu era jovem, eu estava fazendo faculdade de música ainda, eu estava indo lá para a Urca, onde eu estudava, lá na Unirio. Aí eu ia de ônibus para lá, era 2 horas para chegar, 3 horas para voltar. Foi a vida. Fiz isso durante muito tempo. Estava eu indo para lá, daqui a pouco tinha uma menina me olhando. E eu parece que eu conhecia a menina, sabe? Parece que eu conhecia a menina. Daí o Senhor tocou no meu coração assim, vai lá falar o evangelho para ela. Pô, manda aquele negócio, né? Daí eu falei, vou ou não vou. Daí eu falei assim, caramba, Priscila, a menina, Priscila aqui, ó, você viu que deu medo, né, da esposa. Não tem nada a ver com isso. Tem que ter medo, tem que ter. Aí a menina, vou ou não vou, mas eu era jovenzinho. Eu vou ou não vou. Daí eu falei, como é que eu vou chegar nessa menina, cara? Daí eu levantei, a menina estava sentada, eu falei assim, eu te conheço. Daí a menina olhou pra mim e falou assim,
Eu não te conheço não, e foi embora. Tomei um toco querendo evangelizar, cara, que droga. Mas a verdade é o seguinte, gente, vocês têm que entender isso. Gente, fé é risco. Fé não é acerto de 100%, porque nós somos falhos. A gente entende errado, mas só acerta quem tenta. Bomba! Só acerta quem tenta. Só acerta quem tenta. No nome de Jesus, vença o medo de viver tudo que carregar a presença de Deus possa trazer para você, para viver o extraordinário com Ele. Meu querido, Deus quer te usar de forma extraordinária, mas primeiro você precisa perder o medo de trazer a arca de Deus, trazer a presença de Deus. No nome de Jesus, vai com medo. No nome de Jesus, diga sim ao que Deus está fazendo. Vocês não percebem o que Deus está fazendo? Vocês não percebem? Falta obreiro, gente, falta obreiro. Falta gente que diga sim. Sim, eu quero fazer parte. A arca caiu, o boi tropeçou, você não viu? É Obed. Eu preciso de Obed-Edom, eu não preciso de Davi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é demais, gente. O reino de Deus precisa de Obed-Edom, não precisa de Davi. É gente que fala, eu vou. Eu compro esse barulho. Eu quero mudar a minha geração. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero. Terceiro lugar, se nós queremos essa presença, nós precisamos entender que a nossa disposição pela presença de Deus sempre atrairá o favor de Deus. Obed olhou aquele negócio, viu Uzá morto e falou, tem risco? É óbvio, tem. Eu aceito. É perigoso? É, mas eu aceito. Morreu alguém? Uzá estribuchado. Morreu, mas eu aceito. E Obed começa a prosperar. E aí um dia Davi aparece de volta dizendo que ia levar a arca de volta. E Obed diz assim para Davi. Davi fala para ele assim, Obed, vai, posso levar? Ele falou, óbvio, é teu. Pode levar, mas com uma condição. Qual é a condição? Que eu vá junto. Está lá em 1 Crônicas 3,16. Uma vez eu preguei sobre isso. 13:16. Mas Davi falou, vocês prosperaram tanto, como é que vocês vão embora? Como é que vocês vão deixar isso tudo? Olha a casa de vocês, o que vocês construíram. E Obed fala, eu não estou nem aí para as coisas, porque quem me deu tudo foi a arca, então eu quero e estou apaixonado pela arca. As fontes da minha alegria são a arca. As fontes da alegria da minha família agora são a presença de Deus. E o que acontece a partir dali é que Davi leva eles com Davi. Vê, o inimigo de Davi estava indo com Davi agora, mas porque a arca entrou, mudou a perspectiva do algoz e mudou a perspectiva da vítima. E o que acontece a partir dali é que Davi leva eles. E Obed, ele se torna o primeiro porteiro gentio de Israel. Um porteiro gentio. Por quê? Porque ele queria estar perto da arca. E ele aprende a tocar um instrumento. Por quê? Daqui a pouco vocês vão saber. Depois ele vira guardião da arca. E depois de virar guardião da arca, ele, sob a supervisão de Asaf, ele vira ministro de adoração da arca. E ele termina a sua vida diante da arca, liderando 68 pessoas que promoveram adoração e cuidado com a arca. Obed pegou a sua vida e encaixou na vontade de Deus. Vocês perceberam isso? Encaixou na vontade de Deus, encaixou na arca. Tudo que ele quer fazer na sua vida tem a ver com a arca. Tudo que ele está fazendo na sua vida agora tem a ver com a presença de Deus. Gente, se a gente não vive essa rotação, porque nós aqui na igreja nós temos um lema, nós vivemos em outro mundo, literalmente nós não somos daqui. E nós vivemos mesmo. Nós acordamos o dia inteiro pensando assim, quem que a gente vai impactar para o evangelho? Nós somos doidos. E gente, viver nessa rotação é a coisa mais maravilhosa do mundo. É muito bom. Qual rotação de vida você vive? Obed queria mais, e tudo que ele queria fazer tinha a ver com a arca, com a presença, com o que Deus tinha, em dizer sim para o que Deus tinha para ele. Isso é sede de Deus. Ele queria Deus. E por último, se nós queremos a presença de Deus, é preciso entender que a arca é carregada, atenção a isso, a arca é carregada em sua vida com sacrifício. Quiseram botar a arca na carroça, se deram mal. A Bíblia dizia que não era assim. É sobre os ombros que se carrega a arca. A arca tem que estar sobre os ombros. É sobre você que a arca quer andar. A arca tem que estar sobre a sua vida. Às vezes é pesado, irmão. É isso mesmo.
Pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, falaram mal de você. Falaram mal de Jesus, pô. Direto. Eu fico triste, pô. Eu tenho aprendido emocionalmente a lidar com isso ainda. Pastor, falaram mal da igreja. Pô, falaram mal de Jesus. Fizeram isso com Jesus, por que não vão fazer com a gente? Ninguém pode falar mal de você que você já quer largar a célula. Ninguém pode falar mal de você que você tem que largar o ministério. Ninguém pode fazer qualquer coisa, supervisão, não quer largar sua supervisão. Cara, tu tá errado. Tu tá querendo carregar a arca em carroça de boi. Tu tá errado. Você quer carregar assim mesmo? Desista. Vai carregar a arca, irmão. Bota no teu ombro. E sofra, inclusive, por isso. Presta atenção, não falo sobre sofrimento apenas, mas os resultados e a resposta disso tudo se chama sendo a vontade de Deus, que há plenitude de alegria. Isso nos garante a palavra. Pastor, eu tenho uma vida excelente, casa de praia, viagem, por isso eu não assumo nada na igreja, não lidero uma célula, não lidero um alfa. Sabe, eu vou dar oportunidade para alguém, já fiz muito, é verdade. Dá oportunidade pro diabo na tua vida. Pô, rapaz, dá oportunidade pro diabo que quer frear seu ministério, que quer frear a sua convivência com o corpo de Cristo, que quer frear seu amor pela nossa igreja, que quer frear seu amor pela sua liderança, que quer frear sua paixão por esse lugar que Deus tem abençoado tanto. E tudo que Deus tem feito aqui, gente, tudo que Deus tem feito aqui, isso tudo que vocês estão vendo, eu posso afirmar categoricamente para vocês, é só o comecinho. As pessoas querem a presença de Deus, mas não querem buscá-la, querem buscar de carroça. Não, tem que ser no ombro. Pastor, ninguém me notou. Pô, ninguém te notou, que legal, querido, infelizmente, sabe? Mas se ninguém te notou, existe um que sabe de todas as coisas, e ele nota o que você faz no secreto, e recebe isso como adoração. O nome dele é Jesus de Nazaré. A pergunta que eu te faço hoje, eu termino aqui: quem vai carregar esse piano comigo? Eu estou chamando pra gente para carregar o piano. Quem vai carregar esse piano para dizer assim: caiu, pode botar dentro da minha casa. Mas e o meu sofá, pastor? Teu sofá não é mais importante que pessoas, meu querido. Pastor, mas a minha casa é muito pequena. Eu falei, são as melhores, porque ficar cheio logo tem que multiplicar. Quantas pessoas eu escuto isso? Só dão 5 pessoas, que bênção. De 7 já tem que preparar a liderança para VUP. Meu querido, quantos querem carregar? Quem vai dizer sim à arca do Senhor? Quem vai dizer sim a cuidar de pessoas, a buscar ao Senhor, a viver em santidade, a buscar no secreto, a ser agente de avivamento? Quem vai dizer sim a ser líder de célula? Quem vai dizer sim a ser líder de alfa? Quem vai dizer sim a colocar a arca da presença do Senhor no ombro e não dar um jeitinho, apenas terceirizando para os outros as funções, mas carregando por si só nos ombros? Quem vai dizer sim? Você não percebe o que Deus tem feito no nosso meio? No nome de Jesus, não sejam apenas telespectadores do que Deus tem feito. Eu te digo algo novamente: o boi está passando e ele tropeçou novamente hoje na sua frente. Davi acaba de bater a porta e falar assim, e você atende. Davi fala assim: eu tenho um pedido para te fazer. Você pode carregar a arca. Você pode dizer sim ao que Deus tem para a tua vida. A arca do Senhor traz bênçãos para a gente, Senhor. E pessoal, não tem jeito. A arca do Senhor traz prosperidade para a gente. A única coisa que Deus te pede hoje é: diga sim, pelo amor de Deus. Diga sim, diga sim, diga sim, pelo amor de Deus. Será que hoje você pode dizer sim ao Senhor, se movendo na sua vida? Talvez você esteja aqui hoje, você está afastado da igreja e você acha que a vida está a mesma, vai ser boa para você. De jeito nenhum. No nome de Jesus, Deus tem algo muito maior para você. A felicidade é Jesus. O evangelho é simples, a gente aceita Jesus e a arca entra dentro da gente. E agora a arca nos conduz, a gente não carrega mais ela no ombro, ela é quem nos guia, porque ela toca e direciona o nosso coração. Eu quero te fazer uma pergunta: quantos aqui hoje talvez reconhecem que não tem uma entrega de coração por completo ao Senhor? Quantos aqui falam: caramba, é verdade, Deus não é tudo ainda para mim? Deus quer te dar uma oportunidade. A arca mais uma vez tropeçou, e essa arca quer entrar no seu coração hoje, essa manhã. Se você está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Jesus,
Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos nesse momento e repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Senhor Jesus, faz tudo novo. Senhor Jesus, sou pecador, mas eu te aceito como Senhor da minha vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você fica de olho fechado ainda, cabeça baixada. Se você orou comigo, levante sua mão lá no alto agora. Levante sua mão lá no alto. Deus te abençoe, 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 eu estou vendo você. Mais alguém, Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Infelizmente não temos muito tempo, não perca a hora. Agora é o momento aceitável. Levante sua mão onde você estiver. Aonde você, Deus te abençoe, minha filha. Sim, ela está dizendo sim para o Senhor, mamãe. Não se preocupe, Deus te abençoe. Mais alguém dizendo sim para o Senhor. Se você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Ele, se você está aqui essa manhã e quer se reconciliar com Ele, um dia você esteve nos caminhos do Senhor, mas você saiu desse caminho, mas hoje o Senhor quer te trazer de novo para cá. Você quer voltar, se reconciliar com Jesus? Levante sua mão onde você estiver. Levante. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Glória a Deus. Agora todo mundo ainda continua de olho fechado, mas todo mundo que levantou a mão, levanta de novo lá no alto, bem no alto, bem no alto. Isso, bem no alto. Sim. Continua no alto. Tem uma menina ali, ó, por favor, vai lá pra mim, Renatinha. Vai lá depois. Isso, não, já foram. Obrigado, Isa. Todos agora vamos ficar de pé. Antes da gente orar por esse povo, deixa eu falar um negócio. A arca tropeçou hoje sobre a sua vida. Falo pra você hoje, pessoal que tá aqui na igreja. O que você vai dizer? Você vai responder ao Senhor para botar a arca dentro da sua casa? Quantos aqui hoje, essa manhã, querem se comprometer e dizer: Senhor, eu quero ser usado nesse lugar? Levante sua mão onde você estiver. Isso, levante sua mão. É um compromisso que você faz com o Senhor. Você entende que existe um peso, mas você entende também que existe recompensa. Existe recompensa do Senhor. Vamos agora todos estender as mãos por alguém que recebeu o Senhor hoje. Vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, são teus. Nós queremos dizer que nós te amamos e nós dedicamos esse povo a Ti. Eles são teus. Ajuda-nos como igreja a consolidar esse povo, para que eles possam crescer contigo. Obrigado, Senhor, por essa manhã extraordinária na Sua presença. A Ti seja a honra e seja a glória. Nós te amamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor essa manhã? Nós vamos sair daqui cantando uma canção. Saia daqui celebrando ao Senhor. Deus abençoe, meu querido. Vai lá.